Caros irmãos, mais uma vez estamos aqui tentando refletir a partir do Evangelho, como toda semana costumamos fazer. Nesta semana nós temos Jesus fazendo alguns milagres, realizando alguns milagres e mostrando que Ele tem poder. A semana passada nós vimos como Ele acalmou o vento, o mar, né? Como Ele realmente foi capaz, com o seu poder, de fazer com que o mar se acalmasse e pudessem ter uma travessia tranquila. Hoje nós vamos ver uma outra dimensão. Hoje nós vamos ver como Jesus cura e até ressuscita. Quer dizer, Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte, sobre a saúde e sobre a doença. E é isso que o Evangelho de hoje quer nos manifestar. Vamos, pois, ler com atenção a leitura do Evangelho, que é do capítulo 5, versículos 21 a 43 de São Marcos. Diz assim: Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as tuas mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu,
por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram na casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A menina, a criança, não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da criança e disse: Talitá cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha gente, este texto do Evangelho de Marcos mostra um outro aspecto do poder de Jesus. O mesmo Jesus que tem poder para acalmar o mar, para fazer parar o vento, tem também poder para curar e até para ressuscitar. E é isso que o Evangelho quer nos mostrar neste dia. O poder de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus faz indiretamente uma cura, porque aquela mulher que estava com hemorragia, quando toca Jesus, sente que ela está curada, sente que se curou, percebe que ela está curada, tá? Mas percebe também que uma coisa extraordinária aconteceu com ela e ela fica com medo da reação de Jesus. Mas a reação de Jesus foi dizer para ela: minha filha, tua fé te curou, porque acreditaste no meu poder, você está curada. E efetivamente, a mulher ficou curada daquela hemorragia que tanto a fizera sofrer e que tanto dinheiro também a fizera gastar com os médicos. A mulher fica curada. Podem imaginar a alegria desta mulher ao se sentir, depois de tanto tempo que procurava uma solução para a sua saúde, podem experimentar a alegria, perceber a alegria desta mulher ao ser curada. Mas enquanto estavam lá, Jesus já tinha se comprometido para ir para a casa de Jairo, para curar também a sua filha, que estava muito grave. Algumas pessoas chegaram da casa de Jairo e disseram: não molesta mais o mestre, a tua filha morreu. Mas Jesus, ele, naquele momento, ele disse à menina:
a menina está dormida. E foi para a casa de Jairo. Eu gostaria de salientar que Jairo era um chefe da sinagoga. Jesus não manifesta nenhum preconceito, embora tivesse muitas brigas com os fariseus e com os chefes das sinagogas. Ele não manifesta nenhum preconceito, nem nega ir realizar o milagre de curar a filha de Jairo. Ele se dispõe a ir lá. E chegando lá, mandou sair todo mundo, que só faziam atrapalhar, e ficaram só os 3 apóstolos e o pai e a mãe da menina. E bastou uma frase, umas palavras, 2 palavras, na verdade, Talitá cum. Bastaram 2 palavras para ressuscitar aquela menina que estava morta. Ela se levantou imediatamente e começou a andar. E Jesus pede então que alimentem aquela criança. Deem de comer aquela criança que com certeza já levava algum tempo sem se alimentar. Jesus, pois, é aquele que tem poder de curar e de ressuscitar. E isso tem se manifestado também na vida do nosso povo hoje. Jesus tem também poder para curar e para ressuscitar. Jesus é o Senhor que tem poder sobre a natureza, o Senhor que tem poder sobre a doença, o Senhor que tem poder sobre tudo. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Como esta mulher do Evangelho, nós deveríamos também tentar, muitas vezes, tocar a roupa de Jesus. Não a roupa física, mas sim entrar em contato com Jesus. Tocar o seu coração ante os problemas que muitas vezes nos ameaçam e complicam a nossa vida. Jesus é aquele que cura, aquele que sara, aquele que realmente tira de nós a dor e o sofrimento. Nosso Senhor e nosso Deus. Este texto do Evangelho nos mostra muito bem o poder de Jesus, a sua força, e nos mostra também como Jesus não tem preconceito nem contra o chefe da sinagoga, nem contra a mulher, nem contra ninguém. É alguém que vive sem preconceitos. Bem diferente de nós, que muitas vezes temos preconceitos. Não esquecemos facilmente aquilo que nos fizeram, especialmente se foi mal. E ficamos até com desejo de vingança. Por isso, aproximar-nos de Jesus, aprender com Jesus, estas atitudes são fundamentais. Mas como vamos aprender isso? Minha gente, com o Mestre, com Jesus, aprendemos tendo contato com Ele. Abrindo nosso coração e tendo contato com Ele. Por isso a oração é para nós, eu diria que um caminho de esperança. Um caminho de esperança. Não só para resolver problemas de saúde, ou problemas econômicos, ou outros problemas, mas principalmente porque, além de nos ajudar nisso,
Jesus vai nos ajudar naquilo que é fundamental, que é ter um coração voltado para Deus. Um coração voltado para as coisas de Deus. Um coração que pense como Ele pensa. Porque é só assim que nós seremos verdadeiros cristãos. O cristão não é só aquele que tem umas práticas religiosas. Não. É aquele que pensa como Cristo Jesus. Aquele que ante as situações da vida tem o mesmo pensamento, a mesma visão que Jesus tem. Esse é o cristão. Essa é a pessoa cristã. Aquele que realmente está invadido pelo pensamento de Cristo Jesus, pensa como Ele pensa e age, logicamente, como Ele também age. Esse é Jesus Cristo, é o Senhor que quer mexer conosco, quer mudar o nosso coração, quer que mudemos de atitudes, especialmente ante o próximo, ante as outras pessoas, tendo mais paciência, tendo mais alegria e comunicando alegria, manifestando esperança ante as dificuldades e sempre sendo acolhendo as pessoas, inclusive aquelas que têm mais necessidade. É Jesus que bate no nosso coração e nos convida a pensar como Ele pensava e agir como Ele agia. Como Ele agia, sem preconceitos, mas com alegria e esperança. Este é Jesus, o Jesus Cristo, que é nosso Senhor e que orienta toda a nossa vida. Nossa vida deve estar orientada por Cristo Jesus. Nossa vida deve estar realmente, eu diria que compenetrada com a vida de Cristo Jesus, para que desta maneira nós também sejamos instrumentos dele na evangelização dos nossos irmãos e sejamos também médicos, como ele era médico, curando também, como ele curava. Jesus Cristo, o Senhor da vida, o Senhor da doença, o Senhor do mar, da tempestade. Jesus quer que nós realmente procuremos em todo momento vivenciar com alegria a nossa fé em Cristo Jesus. E eu chamaria a atenção precisamente para a fé dessa mulher que foi curada e desse pai, Jairo, que recorre a Jesus. São duas pessoas com fé, duas pessoas que acreditam. A mulher acreditava que bastava só tocar a roupa dele para ser curado. E Jairo pede a cura. Basta só uma palavra do mestre para curar a sua filha. Eles acreditam. Isso é fé. Acreditar, inclusive naquilo que é difícil de acontecer, como poderia ser este caso. Mas eles acreditam. E por acreditar, realmente Jesus atende os seus pedidos. Que nosso Senhor Jesus Cristo também seja nossa esperança e abramos o nosso coração a Jesus. E façamos, sem medo, nossos pedidos ao Senhor. Mesmo que nos pareçam que são pedidos quase impossíveis. Para Jesus, nada é impossível. Ele é nosso Mestre, nosso Senhor, aquele que tudo pode. Com o seu sangue, venceu o pecado e nos deu a vida. A vida em plenitude. Esse é Jesus, nosso Senhor.
Por isso não tenhamos vergonha, nem medo, nem nos acanhemos de pedir a Jesus o que precisamos para a nossa vida. Certamente Jesus nos atenderá, como atendeu o Jairo e esta senhora que acreditava nele, no poder de Jesus, no poder de curação do próprio Jesus. Gostaria agora eu só tenho uma notícia a dar, não é? Mas gostaria também de poder comunicar esta notícia, não é? Chegou ao meu e-mail a notícia da aprovação do Estatuto da Associação Brasileira de Médicos Católicos. Eu me surpreendi porque não pensava, eu já tinha ouvido falar que os médicos estavam tentando fazer uma associação, até para abordar os problemas que muitas vezes outros médicos e na formação católica eles abordam. Por exemplo, o aborto. O aborto. Muito médico acredita que não tem nada como aborto. Abortar uma pessoa, uma criança, não é nada. E às vezes, nem estando em perigo a mãe, eles provocam o aborto simplesmente porque a pessoa quer abortar. Então, eu gostei da ideia deste estatuto, desta Associação de Médicos Brasileiros, católicos, porque realmente vai ser mais um organismo que vai nos ajudar a pensar melhor as situações da vida e a pensar melhor tudo aquilo que diz respeito à própria vida e ao aborto também. Tá? Essa é a notícia que eu tinha para hoje. E eu também gostaria de poder acrescentar, não é, que realmente na igreja nós podemos ter muitas associações, eu diria, muitos grupos, e é importante que tenhamos isso. É importante que tenhamos, mas é importante também que seja tudo regularizado, tudo legalizado, tá? Tudo legalizado. Hoje em dia há muitas congregações que estão surgindo, novas congregações, algumas pequenas, outras maiores, mas tem muitas congregações que estão surgindo. Mas às vezes a grande deficiência é que não se tenta regularizar tudo isso e no final das contas acabam sendo congregações surgidas de qualquer jeito e sem muita perspectiva, sem muito fundamento. Por isso é importante também que não só esta associação dos médicos, mas qualquer outra associação e qualquer outra congregação, que por um lado mostram que a igreja está viva, mas por outro lado a igreja deve ser viva, mas com ordem, com estatutos, com regulamentos, para que realmente as coisas funcionem. Senão, tudo vira uma anarquia e isso não é bom. Isso se diga também a nível de paróquias também. Nas paróquias também surge qualquer pastoral, passa na cabeça de alguém que tem que fundar uma pastoral e depois a pastoral não continua porque é só a ideia de uma pessoa. Então nós temos que ter cuidado um pouquinho com isso também. As pastorais são ótimas e fazem uma missão muito bonita e muito viva na igreja. Como as comunidades também são ótimas, mas tem que ter uma certa legalidade, tanto por parte da paróquia, que deve reconhecer essas associações e essas comunidades, também como parte do bispo, que é aquele que também de alguma forma dá o seu parecer e confirma na legalidade
essas comunidades, essas associações, essas instituições que muitas vezes nascem de forma esporádica e que precisam ter legalidade. Precisam ter legalidade dentro da igreja. Tá? Muito bem, gente. Desejo, pois, que nesta semana todos nós possamos crescer no nosso amor a Deus, a Jesus Cristo, e crescer em nossa fé. Crescer em nossa fé. Como o Jairo e esta mulher que acabamos de ouvir na leitura do Evangelho. Que Deus, pela sua graça e misericórdia, aumente a nossa fé. Amém.